E o tema de hoje é: se eu passo o dia inteiro para o reparo ser só, entre aspas, viu? Só um capacitor, qual o valor do serviço? Né? Então, qual o valor aí do serviço, quanto cobrar por um reparo de placas eletrônicas? Reparo eletrônico, ele foca basicamente, o que eu acho, né? A gente tá discutindo isso esses dias. Eu acho que é basicamente, é o que eu acho, que eu vivo, que eu acredito, que é o reparo a nível de componente. Não é a troca da placa, de fato, né? Não é a troca da placa. Porém, se você acha, você ficar só no nível de, é só trocar o componente e tal. Então, é a coisa mais fácil do mundo, você trocar o componente, e é só assim. Você vai estar tem que tomar muito cuidado em pensar assim, porque senão você vai estar negligenciando, negligenciando muito o seu serviço. Você vai estar descartando todo um processo de análise e identificação de defeito, certo? Porque eu diria até, Yara, que trocar o componente é muito commodity. O que é commodity? Commodity é aquilo que não tem nenhum diferencial. Por exemplo, arroz é commodity, feijão é commodity. Vou vender um quilo de arroz, a Yara vai vender um quilo de arroz dela, a gente vai brigar por quê? Por preço. Porque a diferença do meu quilo de arroz pro quilo de arroz da Yara não tem diferença nenhuma. Então, vai acabar brigando por preço, certo? Então, para que a gente não... Eu arrisco a dizer que a troca do componente em si ela é commodity. A venda é commodity total. A venda do componente é commodity total. Porque commodity, de novo, por que a venda do componente é commodity? Porque eu pego o componente, se eu for vender um capacitor eletrolítico de 47 microfarad por 50 volts, na minha eletrônica, e a Yara tem uma eletrônica que tem um capacitor de 47 microfarad por 50 volts, se eu vender a R$ 1, a Yara vender a 70 centavos, o cliente compra da Yara e não compra de mim. Por quê? É a mesma coisa que eu estou vendendo. Tá? E o que é que diferencia o climatrônico? O que é que diferencia a manutenção eletrônica? Não é trocar, não é vender um componente, não é trocar o, não é só trocar o componente, é em si diagnosticar o defeito, ou melhor até, saber o componente que você tem que trocar. Então, a manutenção eletrônica, ela engloba muito mais do que só o componente em si. Só o componente em si, ou só a troca do componente. Na verdade, trocar a placa não considero ser a manutenção eletrônica, é a manutenção da máquina. Vou reparar uma máquina de ar-condicionado. Troquei a placa, reparou a máquina? Reparou, voltou a funcionar. Fez um reparo eletrônico? Não sei. Não é tão. Na minha consideração, não é tão assim, né? E quando você vai reparar nível de componente, aí outros 500. Né? Reparar nível de componente, você vai ter outra questão. É, tipo, quando a gente fala, se eu passo o dia inteiro para o reparo ser só um capacitor, restringir isso, simplificar isso apenas a um capacitor, não é a forma correta, não é verdade? Exatamente, né? Eu acho que é negligenciar todo um profissional que há por trás da troca desse capacitor. Né? E é uma visão muito imatura de um reparo eletrônico. Uma visão muito imatura de um reparo eletrônico. Porque se eu vejo só como a troca do componente, eu vou estar olhando só para a ponta do iceberg. Eu olho só para a ponta do iceberg e não enxergo tudo que vem por trás da troca desse componente. Tudo que vem por trás, tudo que vem antes, que culmina no resultado de trocar um componente, de trocar um capacitor. Né? Tudo que vem por trás, quando eu analiso só esse ponto, eu estou tudo isso. Porque tem sim um profissional por trás que diferencia você do cara que vende componente na eletrônica. O cara na eletrônica, uma vez eu cheguei no cara na eletrônica e, um capacitor de, vamos lá, um capacitor de uh, 100 nanos, 100 nanofarad é igual a um capacitor de 0,1 microfarad. Um capacitor de 100 nanofarad é igual a um capacitor de 0,1 microfarad. O que é que muda? Só a unidade, só a escala. A escala que eu estou mostrando ele, né? E eu não vou lembrar qual era que eu tinha e qual era que eu cheguei na eletrônica para pedir. Mas eu cheguei na eletrônica e solicitei um capacitor de, vamos supor que era, eu não lembro qual dos dois era, mas o que eu levei original, eu teria pro cara, cara, tem um capacitor desse daqui, e teria um capacitor na mão dele. Era um capacitor de 0.1 microfarad, certo?
Entreguei pro cara, o cara foi lá dentro, olhou e disse que não tinha. Aí quando ele disse que não tinha, eu disse, e o de 100 nanofarad, tu tem? Espera que eu vou ver. Foi lá ver, quando voltou, tem. De 100 não tem. Vocês percebem a diferença entre eu que perguntei isso pro cara e o cara que me vendeu o componente? Ó, é a mesma coisa que eu pedi pra ele. Eu troquei 6 por meia dúzia. Só que o cara não sabe disso. Ele não sabe disso. Ele acha que é só que foi um capacitor diferente que ele vendeu. Então, profissionalmente, eu não quero diminuir ninguém, nem ser melhor do que ninguém, mas profissionalmente, em relação a conhecimento, naquele ponto eu tenho mais conhecimento que o cara. Isso não pode ser desvalorizado. Onde é que está essa questão? O cara, quando ele tem um conhecimento, ele consegue dar um diagnóstico, é diferente do cara que só vende o componente. Ele me dá o componente lá, e o que eu vou fazer com o componente é problema meu. Onde eu vou aplicar aquele componente é problema meu. Eu que tenho que saber onde é que eu vou aplicar. O cara não sabe disso. Então, se a gente diminui o reparo ao ponto de só trocou o componente. De novo, é uma visão muito imatura, né? Quem tem essa visão? Muitas vezes o cliente. A gente vai chegar nesse ponto ainda hoje. Beleza, então como é calculado o preço do serviço de reparo? Né? Como é que a gente faz isso? Como é que tu faz Se esse não é pelo cálculo aí componente, na né? Lautec? Como é que tu orienta aí os climatrônicos? Se não é pelo componente eletrônico. Tem Ó, muita gente que se engana, né, achando que o cálculo é feito pelo componente eletrônico. se eu troquei um componente de 10 centavos, eu cobro o dobro. Então, se você 20 pensava centavos. isso, se você pensava isso, essa live é para você. É isso aí. Como precificar, né? Como cobrar pelo serviço? Ó, existem várias maneiras, tá? Mas uma das premissas básicas, ó, quando você vai cobrar um serviço, você é o quê? Você é um vendedor, tá? E uma das premissas do vendedor é, um bom vendedor, ele sabe o produto ou o serviço que ele está vendendo. Porque a gente fala, tem muita gente que acha que o valor do reparo é calculado em cima do componente que foi trocado. E não é esse caso, né? E aí tu estava falando sobre isso. Pronto, tá falando do vendedor, né? O vendedor, a premissa básica de todo vendedor é saber o que ele está vendendo, é entender o produto que ele está vendendo. Seja serviço, seja produto, né? Quando a gente está precificando um serviço, nós vamos precificar para quê? Para vender esse serviço, tá? Ou se eu não sei o que eu estou vendendo, não conheço do produto, do serviço que eu estou executando, como que eu vou precificar? Olha, eu já ouvi absurdo, tem um aluno meu do interior do Ceará, que tem um cara na cidade dele que repara a placa de ar-condicionado a R$ 25. Meu senhor. Entendeu? O cara, ele não sabe o que ele tá fazendo, cara. Ele não sabe literalmente o que ele tá fazendo. E eu digo isso que o aluno me falou. O professor manda pra ele lá, quando ele não resolve, eu tento resolver. Antes, né? Ele dizia isso antes. Antes de ter feito o curso, de começar a tentar resolver ele mesmo. Pô, não vale nem o trabalho. Se eu tivesse um cara que reparasse R$ 25 pra mim, eu botava pra ele, eu não reparava não. Entendeu? A hora de um técnico meu é mais cara do que R$ 25. Claramente ele não sabe o que ele está vendendo. Ele não sabe o serviço que ele está executando. Tá? Porque ele só está visando, talvez ele está com um parâmetro errado. Que muitos técnicos que trabalham com indução eletrônica têm. Que é o quê? Que é olhar só o trabalho que você teve. Ah, eu troquei aqui em 10 minutinhos, cara. Não, 10 minutinhos dá pra cobrar mais de R$ 100 isso aqui, dá não. 10 minutinhos que eu fiz, é doida, cara. O cara se menospreza, sabe? Tipo, ele desconsidera todo um histórico envolvido. Eu falei que ontem eu tava compartilhando no bastidor climatrônico que a gente reparou 2 placas em menos de 1 hora e essas 2 placas nos gerou um faturamento de R$ 1.200. Né? 2 placas em menos de 1 hora. Se eu vou ter esse pensamento de que foi só menos de 1 hora, se eu vendo só a minha hora, eu fico limitado, né? O bom de ser climatrônico é que você não vende sua hora, você vende o seu conhecimento ou o seu resultado. O resultado que você entrega para o cliente. Né? Você vende solução. E vender solução é muito bom. Tá? Então, a premissa básica, você ser um bom vendedor para você saber o que você está vendendo. Se eu sei o que eu estou vendendo, eu tenho como precificar de uma melhor maneira. Eu tenho que precificar da melhor maneira. Como é essa precificação? Eu tenho vindo de novo. Tem horas que eu me escuto, tem horas que eu não me escuto. Vamos dar uma coisa aí, Não, eu tô quase entrando na parede aqui. Pra ficar longe do computador, pra tu não ouvir. Porque eu já baixei o máximo possível o volume ali. do celular, né? Eu vou pedir o fone do meu irmão, é o jeito. Tá.
Vai falando aí que eu vou ali atrás Então a do precificação... fone ali para eu colocar, viu? Tá ok. A precificação, ela... Então você tem que ter noção tem que ter noção do produto ou do serviço que você está vendendo para poder precificar. Beleza, sabendo disso, do produto ou do serviço que você tem que conhecer para saber precificar, aí você tem que dar uma estudada no mercado. Né? Aí existe uma maneira de precificar, que é a maneira que eu precifico, que não é em cima do componente. E muito menos do tempo de reparo. Na verdade, às vezes, o tempo, dependendo do tempo de reparo, eu consigo até melhorar a minha precificação. Tá? E já eu chego nesse ponto aí. E a maneira que eu acho correta de precificar, né, como eu cobraria pelo serviço, é em cima assim, do quanto você agregou para o cliente. Tá? Como assim, Londra? Vamos lá. A gente tem um teto. Vamos ver, a gente estava discutindo isso ontem aqui na bancada. Que a instalação, ela ser mais cara do que a máquina, é possível, há possibilidade disso. Né? Já no reparo eletrônico, existe uma barreira, que é o valor da placa eletrônica. Que é o quê? Por exemplo, eu estou com defeito numa placa, vou levar para a Yara reparar. Eu sei que a placa custa, sei lá, R$1.500. Se a Yara me cobrar R$1.500 para reparar minha placa, não faz sentido eu reparar a placa. Só faz se for mais rápido do que receber a placa. Tem casos que você demora 30 dias, 100 dias para você receber a placa. 3 meses para você receber a placa. Existem essas situações, tá? Então, nesse caso aí, os caras cobraram o mesmo tanto, ainda vale a pena porque recebe na hora, tem uma questão do tempo. Mas, de maneira geral, não vai valer tanta pena se o cara conseguir comprar uma placa. Saber onde é que tem a placa? Ó, ali tem, chega com uma semana e aí é R$1.500. E a Yara me cobrar R$1.500 para reparar, vai ter uma limitação de... Se ela me cobrar R$2.000, não vale a pena de verdade. Né? Então, tem uma limitação em questão do reparo. Limitação em cima, mas é limitação em cima do preço. Da placa ou do equipamento. Da placa ou do equipamento. Certo? Então, a maneira que eu acho correta de precificar, inclusive a maneira que eu com meus alunos, eu percebi que era uma maneira um pouco diferente do que as pessoas pensavam, né? Que é precificar em cima do valor do bem que você está reparando. Até porque isso dá garantia do reparo. Então você precifica em cima do valor do bem. Como assim não? O cara me trouxe uma placa de R$1.500. Se eu for cobrar o valor de reparo, eu vou cobrar o valor em cima do valor de R$1.500. Porque se eu não reparar, a lógica é simples. Ó. Se eu não reparar, ele vai ter que trocar a placa. Se ele trocar a placa, ele vai gastar R$1.500. É melhor eu gastar R$1.500 ou me pagar R$500 para reparar a placa dele. Entendeu? Então, essa lógica, ó. Não importa se eu troquei um capacitor, não importa se eu fiz uma trilha. Não importa. Uma trilha custa quanto? Menos que um capacitor. Certo? Não importa isso. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em... Você vai entregar uma placa parada e eu vou entregar ela funcionando. Tá? Certo? Então, a preocupação maior é essa em relação à precificação mesmo. Precifica-se no valor do equipamento. O cliente trouxe o equipamento todo. Pô, uma máquina de ar-condicionado custa R$10.000. Pô, se é R$10.000, ela tá parada. Olha que louco. Se eu cobrar R$3.000 para ele, vale a pena, não vale não? Melhor do que ele comprar uma máquina de 10 mil. Então, tudo depende da situação de precificação, mas tudo volta para o básico. O bom vendedor tem que saber o serviço ou o produto que ele está vendendo. Então, o serviço que eu estou vendendo é um serviço que vai recuperar um equipamento de R$3.000, R$4.000 para o cliente. Vale a pena isso para o cliente? Se eu cobrar ele, se é 3 mil, 4 mil, eu cobro R$500.000, vale a pena. Então, pronto. Acabou. É isso. Foi um capacitor, foi um transistor. Não sei. Teve um aluno meu que ele é real essa história dele. Ele foi reparar um inversor de frequência da indústria, que custava em torno de R$25.000, R$30.000, o inversor que ele foi analisar. E estava parada a máquina, parada. E aí ele foi, chegou lá na máquina, identificou que um transistor SMD. Em curto, ele foi, trocou o transistor SMD da placa e cobrou, não sei se foi R$1.000 para reparar. Ele já tinha experiência, ele sabia que esse transistor dava bastante defeito realmente naquela placa. Ele foi logo em cima, rapidamente. Ele cobrou R$1.000. Aí o cara perguntou, pô, tu cobrou R$1.000 pra trocar um transistor? Aí a gente entra nesse ponto que a gente tá trocando ideia hoje. O tema do nosso podcast hoje. Foi R$1.000 pra trocar um transistor? Só aquele transistor SMD? Como é que tu vai justificar isso daí? Aí não tem problema não, justifico. Me dei quer uma ordem de serviço? Quero. Eu tô na ordem de serviço. Transistor, 10 centavos. Sabe, R$1. Saber qual transistor trocar, R$999. Entendeu? Então saber é uma máquina de R$30.000 que estava parada. É um exemplo, tá? Que é real. Um aluno que eu tive na época da escola técnica. Por quê? Porque o conhecimento, cara. Quanto tempo a gente tem que estudar? Quanto conhecimento a gente tem envolvido para saber qual componente tem que trocar? Então eu não tenho um problema, eu não ligo, né? Se é o componente. Só 2 componentes que eu me importo de estar sabendo se está com defeito ou não, que é o microcontrolador e o IPM, que eles vão influenciar diretamente no orçamento que eu tenho que passar para o meu cliente. Os restantes, pode ser uma trilha, pode ser 10 capacitores para trocar. O importante é solucionar o problema do cliente.
Mas, tipo, vamos pegar alguns exemplos de serviços aí que tu já fez pra gente exemplificar de valores. Hoje a gente tá falando de preço, né? Então, bora lá. Já que é pra Bora falar lá. de preço, Bora lá, ó. E aí já então vou é jogar a sem luz uma filtro. coisa que aconteceu ontem. Como eu disse, componente eletrônico é commodity. Componente eletrônico é commodity. Então, por que eu falo isso? Ó, ontem mesmo veio um cliente aqui, entrou em contato com a gente, e queria. Chegou, a conversa foi essa, ó. Cara, tem uma placa aqui, identifica que esse capacitor tá com problema. Vocês têm esse capacitor aí? Ou vocês trocam? Nós não somos eletrônica. Nós não somos eletrônica, então a gente não vende componente. Salvo algumas situações esporádicas que a gente vende componente espetacular. Mas nosso intuito não é esse. Nós trabalhamos com serviço, certo? Porém, quando o cara vem sabendo qual componente tem que trocar, naturalmente ele espera e eu consigo cobrar só um valor baixo de serviço para ele. Inclusive até não dou nem garantia. Por quê? Porque eu só troco um componente para ele. Como eu disse, por isso que eu digo que até a troca de componente ela é commodity. Qualquer pessoa que tem 2 braços e 2 pernas, com 2 braços só, precisa nem ter nem as 2 pernas, consegue trocar um componente eletrônico. Isso é uma coisa que qualquer ser humano, minha irmã, 9 anos, consegue fazer. Certo? É uma coisa simples de fazer. É uma coisa que é prática. A pessoa com um foco rapidamente consegue desenvolver essa prática de trocar um componente, principalmente um capacitor. Principalmente o capacitor, que é a coisa mais simples do mundo. Porém, então isso não tem tanto valor assim. De novo, o valor está no diagnóstico. Então, chegou esse cara querendo trocar esse capacitor. Então acaba que ele já espera um valor bem baixo de serviço. Porque ele só quer trocar o capacitor. Né? É diferente, por exemplo, sexta-feira da semana passada, nós trocamos dois. Esse exemplo. A gente não realizamos esse serviço, pelo menos não ainda. Acho que nem trouxe ainda a placa. Mas eu quis trazer esse exemplo para entender o quê? Eu não consigo cobrar muito desse cara. Ele já sabe que é o componente. Ele sabe que se eu não trocar, ele vai lá e consegue comprar algum eletrônico e troca. Então, se ele mesmo consegue fazer, é uma coisa simples de fazer, ele vai lá e faz. Então, eu nem busco esse tipo de serviço, para vocês terem noção. Qual é o serviço que a gente busca aqui na Altec? É um serviço tipo que a gente fez sexta-feira. 2 placas de uma Fujitsu trifásica, a máquina, cada máquina dessa custa uns 12, 13 mil reais. Cada placa tem um bom valor agregado em cada placa, certo? São várias placas na máquina. E dessa vez o cara ele restringiu o defeito a uma das placas. Só que o nosso reparo foi, como é um defeito já repetitivo, a gente já pegou várias vezes, a gente já vai em cima do defeito. A gente tem experiência nesse defeito. Então chega o equipamento, a gente trocou 2 CI híbridos da comunicação, que o custo desse CI pra gente é comprar 2 sucatas. Eu até levantei isso ontem. Vamos dizer que eu comprei as sucatas do zero. A gente tinha sucatas aqui, mas eu comprei do zero. Eu comprei as duas cada uma por 50 reais. Eu investi 100 reais. Vou botar no grosso modo. Por quê? Porque uma sucata, quando eu compro, eu não uso só aquele CI que eu quero. Eu tenho vários outros componentes que eu posso tirar da sucata. Um IPM, um microcontrolador. A sucata ela me dá várias possibilidades. Então eu tirei esse componente que a gente não consegue comprar, só consegue comprar na China. E a China tá meio fechada, né? Nesses períodos. E aí, vamos dizer que comprei as duas, cada uma por 50. Eu tenho 2 sucatas. Troquei esses 2 componentes, tirei um de cada sucata e reparei a placa desse cliente. Cara, reparo, se eu não me engano, sai em média de 500 reais. Então, em menos de 1 hora, a gente trocou esses 2 componentes e passamos o orçamento de 1.000 reais para o cliente, nas 2 placas. Certo? Que ele trouxe só a placa, nesse caso. Aí sim eu consigo agregar valor para esse cliente. Por quê? Se eu analisar a placa dele como tudo, a placa dele tem um alto valor. Tem outra placa de uma K7, carga K7, olha só. Eu só troquei a EPROM dela, CI EPROM. Certo? Falando de capacitor, a gente trouxe o exemplo do capacitor. Essa mesma placa da carga, ela custa de 3 a 4 mil reais, essa placa. 3 a 4 mil reais. E a gente cobrou barato, 700 reais para reparar ela. E uma delas, ele trouxe 5. Das 5, uma delas, o reparo, foi refazer uma bobina que estava aberta e botar um capacitor SMD. Quanto é que custa o capacitor SMD? É 5 centavos, cara. Se você for comprar só um. E repara a bobina quebrou, eu ressoldei. Então, a bobina abriu, eu ressoldei o pinozinho dela. Se for precificar em cima, a gente cobrou 700 reais esse reparo. Se for precificar em cima do componente, eu tô negligenciando não dá, eu tô negligenciando todo o meu serviço, todo o meu conhecimento para ser rápido e preciso no reparo. Outra coisa, quanto mais rápido eu reparo uma máquina,
mais eu fico confortável em cobrar um valor melhor para o cliente. Por que, Lawander? Porque, cara, a gente trabalha resolvendo problemas. E quanto mais rápido eu resolver o problema A Yara tem um banco de servidores que não pode parar de ter ar-condicionado lá direto. E se a Yara chega com a placa para mim parada, ela diz, não, eu quero extrema urgência. Eu reparo na hora para ela, eu cobro mais para ela do que eu cobro para outro cliente que me espera 3 dias úteis para poder passar o orçamento para ele, para poder reparar a placa dele. Por quê? Porque eu passei ela na frente de todos os clientes. Porque ela teve de imediato ali a solução do problema dela. Quanto custa para ela passar 1, 2, 3 dias com o servidor dela parado, no caso do ar-condicionado? Isso é uma situação real, galera. Você que trabalha com servidores aí, você sabe disso. Então, quanto custa isso para ela? Essa ficha caiu para mim lá na indústria. A gente ia para a indústria, tinha uma máquina parada, a linha de produção era 20, 30 mil reais por mês, desculpa, por dia, 30 mil reais, 20 mil reais por mês, por dia, que deixava de faturar porque aquela máquina estava parada. A gente ia lá para reparar uma placa eletrônica de uma máquina que estava dando um prejuízo de 10, 15, 20 mil reais por dia, porque estava parada. Então, quanto custava ali o reparo daquela placa eletrônica? Né? Claro, em refrigeração, em climatização, não tem situações tão... As situações desse nível são cada vez mais raras, vamos dizer assim, né? Mas eu só quero exemplificar que quanto mais rápido é o reparo, de novo, não me preocupo com o componente. Né? Eu falei que componente é muito barato. Se eu precificasse essa carne pelo componente, eu cobraria 25 reais, que nem o cara lá, e ganharia 1 milhão por cento, só cobrando 25 reais. Se eu precificasse pela troca do CI híbrido, eu comprei a placa por 50, eu ganharia 100 reais, cobraria 100 reais para trocar a placa. Eu comprei por 50, ganho 100% assim. E tá vendendo short, cara. E a confecção para vender roupa. Roupa é assim, você compra um valor e vende o dobro. Né? Então, é serviço. Tá? Então, os exemplos tem vários. Na verdade, todo dia tem exemplo desse sentido, porque o componente eletrônico é muito barato. Tá? O componente eletrônico é muito barato. Ah, Lawander, aí sobre tempo, né? Que o tema de hoje é, se demorou um dia, quanto tempo eu vou cobrar? Quanto eu vou cobrar? Se você demorou um dia, se demorou 1 hora, demorou 1 minuto, fala muito mais do quanto você consegue cobrar do que... Fala muito mais da sua competência do que quanto você vai conseguir cobrar. Por exemplo, eu sei que se eu demorar muito na placa, por algum nível de incompetência minha. Como assim, não? Incompetência é uma palavra às vezes tão deturpada, incompetência, né? Mas é simplesmente o fato de eu não saber algo ainda para conseguir reparar aquela placa. Então eu não sei algo ainda, por isso eu não consigo reparar essa placa aqui. Por eu não saber disso ainda, eu não consigo reparar essa placa. E aí, eu posso demorar até um dia para conseguir encontrar esse defeito. Mas essa placa que eu falei da Fujitsu, a primeira vez que a gente reparou ela foi 1 semana de análise. Então foi 1 semana porque a gente era incompetente nela ainda. A gente não tinha competência, não tinha eficiência nesse reparo. Quando a gente conseguiu adquirir essa competência nesse reparo, a gente foi lá e hoje em dia a gente consegue reparar muito mais rápido aquela placa. Certo? E o preço do reparo lá não mudou em relação ao de hoje, porque eu reparo mais rápido. Pelo contrário, até se valorizou mais. Eu consigo dar uma solução para o cara muito mais rápido. Deu para clarear, Yara, aí? Falar bem dos preços? Show de bola. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui agora, né, já que a gente está falando da questão, tu está frisando muito na questão, tipo, não é só o componente eletrônico, é o saber qual componente eletrônico que vai ser trocado, né? Porque na realidade é exatamente isso, é a questão do conhecimento, do saber, tá? Mas vale a pena frisar essa questão, porque tipo, quando a gente fala dessa questão, você percebe o que a margem de lucro é altíssima, né? A gente, com todos esses exemplos, com tudo que a gente está falando aqui hoje, dá para perceber que a margem de lucro é altíssima. E quando a gente mostra isso, né, quando a gente quer conscientizar vocês sobre isso, não é uma... Quando a gente expõe isso para vocês, não é uma questão assim, não é contando vantagem, não. É totalmente diferente de você, tipo, contar vantagem de uma coisa, de você valorizar um serviço. Quando a gente fala isso, e essa margem de lucro ela é tão alta assim, por quê? Porque é um serviço extremamente importante que ele tem o seu valor, né? Não é tipo assim, eu troquei um capacitor e o lucro foi tanto, então estou me dando de bem aqui. Quando a gente mostra, o pensamento não é esse. É claro que a gente enxerga que a margem de lucro é muito alta, mas tem muita questão da valorização do serviço. Então, é valorizar o serviço, que é um serviço que necessita de diagnóstico, que necessita de um conhecimento técnico específico. Não é qualquer pessoa. Se você leva uma placa numa loja de componente eletrônico, se você não tiver o conhecimento, nem você e nem o carinha que está lá vai saber consertar essa placa.
Entendeu? Ele sabe o que são os componentes eletrônicos, ele sabe. Se você disser, me dê um capacitor, ele vai entregar um capacitor. Mas se você chega com uma placa lá, para ele trocar, com essa placa aqui com problema, ele não vai reparar. Provavelmente ele não vai fazer isso, porque ele não vai ter o conhecimento. Então, o conhecimento vale ouro, vale. Porque é algo super específico, como lá onde acabou de falar, é um equipamento que estava parado, que voltou a funcionar. Então, são casos e casos. Tem situações de urgência e tem situações que não são urgências. Mas, sendo urgência ou não sendo urgência, é uma máquina que estava parada que voltou a funcionar, como o próprio Laonder acabou de explicar para vocês. Então, eu queria frisar isso, né, para evitar aí qualquer tipo de más interpretações. Que quando a gente está na internet, a gente está sujeito a muita coisa. Então, eu me lembrei disso agora, e aí eu resolvi frisar logo isso, já que a gente está falando de preço, essas coisas, eu resolvi frisar isso, porque é a realidade, né? Tá? É interessante frisar isso mesmo, porque tu sabe muito bem, mas a galera não tem essa noção, que eu relutei muito em falar de precificação, de números, de valores aqui na internet, né? De maneira tão aberta. Eu falava disso com os meus alunos, de maneira bem tranquila. Às vezes com os alunos gerava um certo... Às vezes assim... E outra coisa... E é uma das coisas que a galera mais pergunta, né? E rola um pouco de hipocrisia em relação a esse assunto, mas não vamos entrar nesse detalhe não. Mas, às vezes, o que eu tenho certeza é que o que limita a gente é a nossa mentalidade, né? O que a gente pensa. Então, se... Eu lido com um aluno do Brasil e até do mundo, né? E quando a gente fala de precificação dentro do grupo de alunos, eu falo do precificação daqui, tem um cara que mora lá em São Paulo. E lá o preço é diferente daqui. Por quê? Porque o custo de vida São Paulo é diferente do custo de vida Fortaleza. E aí, o cara lá, eu falava o preço, ele disse, professor, eu trabalho menos e ganho menos tanto que dá pra ganhar aí. Eu disse, com certeza, porque você consegue precificar mais aí. Então, o que você faz, o que eu tô te falando aqui, se tu fizer a mesma coisa aí, tu vai ganhar muito mais do que eu tô te falando que dá pra ganhar aqui. Né? Então, eu tenho muito falar desse tipo de... Tô dando a cara a tapa pra falar disso agora dessa vez. Por quê? Porque é uma coisa que ninguém fala. Ninguém mostra. E como é um segmento pouquíssimo conhecido e que eu estou em busca de climatrônicos, eu preciso mostrar também essa questão de grana no segmento. Por quê? Porque ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Porque os caras, primeiro, quem trabalha na área já não quer abrir concorrência, tem esse nível de egoísmo, né? Ele não quer abrir, acha que vai abrir concorrência, que vai perder cliente, não existe. Isso é tão grande, é tanto serviço que não dá. Eu tô sempre na Lautec em busca de contratar mais alguém para a bancada. Sempre. Desde que a gente começou desde que a gente veio para cá, tô sempre em busca, sempre treinando e em busca de novo estagiário para estar treinando. Para dar conta dos serviços que vão aumentando gradativamente. Porque não dá conta. Então quem tá vivendo isso, aí tem o egoísmo, né? Então o cara não abre esse tipo de coisa. Não abre quanto ele ganha, não abre... E tem muita gente que tem medo, tem muita gente que não fala. Eu tô me dando de doido mesmo. Vamos dizer assim, que a gente tá abrindo o jogo mesmo, falando de grana, falando quanto é que faz. Pra que você veja essa possibilidade, né? Porque... e outra coisa, a gente tem lastro. E até mesmo para que você não cobre o valor errado, né? Tem que haver uma educação para que pessoas não cobrem valores errados, como o Arthur acabou de colocar nos comentários aqui. E o Arthur colocou aqui, e realmente tem muitos profissionais, entre aspas, que cobram um valor menor e acaba prejudicando outras pessoas que realmente perdeu mais tempo estudando e se aprimorando. Arthur, eu vou fazer uma pequena correção aí. Ninguém perde tempo estudando, certo? Estudar, aprender algo, não é perca de tempo. Só isso que eu vou corrigir. Pronto. E acaba atrapalhando um pouco, mas aí, se no caso um cliente questionar, né, o seu preço, porque tem lá o outro rapazinho que está cobrando mais barato, que está cobrando R$25, né, que nem aí o Laonder falou no início da live, deixa o cliente à vontade, sabe? É tipo assim, tá certo, tudo bem, quer levar lá, leve, mas eu te dou garantia de 3 meses. E deixa o cliente pensar, né? E deixa o cliente ficar ali na dúvida se leva para ele ou se deixa contigo. Porque é bom trazer essa questão porque eu me lembrei de um exemplo aqui. Primeiro, só pra gente alinhar esses pontos. Esse cara, quando eu recebi essa notícia, foi aqui no interior do Ceará, né? Fiquei com medo de perder cliente pra esse cara? Não, cara, eu fiquei. Foi pena do cara, porque, pô, o cara tá vacilando mesmo.
Ele não é meu concorrente direto, de jeito nenhum. Então, em relação a esse tipo de concorrência e tal, nem se preocupe com isso. Mas, o que eu lembrei aqui, que a Yara frisou bem, que é a função nossa que já está dentro, a minha função aqui, tá educando a galera que vai entrar no segmento. Inclusive para não canibalizar. Entrou um cara aqui, veio um cara aqui na empresa, como funcionário dele. O cara repara celulares, certo? O cara repara celulares. E aí, tá entrando no ramo da manutenção eletrônica de placas de ar-condicionado. Tranquilo, até aí tudo bem, maravilha, ótimo pra gente. Eu acho maravilhoso. Quanto mais pessoas entrarem, melhor. Só que, entrou aqui, aí veio aqui na empresa, eu mostrei, né? Eu mostrei como eram os nossos testes e tudo mais. Dei um norte pra ele, ó, faz o teste assim, faz o teste assado e tudo, vê isso. Não deu um treinamento porque eu não tenho tempo pra isso, mas eu não quero abrir as portas da empresa pro concorrente vir, entrar e analisar. Pra montar o dele. Pra ter um padrão, pra ele entender o padrão. Beleza, ele veio, viu, eu percebi no olhar deles que eles não entenderam, tava meio boiando legal mesmo. Não entenderam muita coisa, mas eu me esforcei ao máximo pra entregar, naquele período que eles vieram aqui, eu entreguei e abri o jogo. Entraram aqui na empresa, mostrei os testes, mostrei como a gente faz, como é que funciona, como é que repara. Como é que repara não é, mostrei os testes que a gente tinha de BLDC e tal. Tem que ter isso e isso. Isso que eu ensino pros meus alunos, eu entreguei pra eles aqui, tipo, rapidamente. Né? Eu ensino os alunos assim, as dicas que eu dou pros meus alunos rápidas, eu dei pra eles. Eu em 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu devolvo o review geral na máquina, na dinâmica dos reparos. Coisa que ninguém faz. Eu queria ter ido numa empresa de reparo de placas antes de... Mas meus concorrentes nem existia. Chegar nos caras e pedir pra... Ei, cara, deixa eu passar um mês aí trabalhando de graça pra ti. Não existia isso, entendeu? Então, e aí quando foi por uma semana, ele veio pedir pra ficar aqui dentro. Ele veio pedir pra ficar aqui dentro, trabalhando pra aprender. Aí eu disse, pô, aí tu forçou, né, cara? Aí é demais. Mas eu vou te propor um detalhe. Tu pode mandar as placas pra gente. A gente passa um preço de técnico pra ti, é um preço legal, que pague o nosso serviço aqui, mas que tu consiga ter uma margem para tu cobrar do teu cliente. E nós passamos o valor para ele de camarada de R$ 200 o reparo. Olha como é louco, como a gente tem que educar. Como a gente tem que educar a galera que está entrando. Que já passou pelo que a gente passou, né? Que vai passar pelo que a gente já passou. Eu passei R$ 200 e disse, não, cara, não vai dar não, ó, porque eu passei o valor abaixo do que tu tá me cobrando. Quando ele falou isso pra mim, eu disse, eita. Então, eu enxergo várias coisas que o cara que tá entrando não enxerga. Vários pontos eu vi que ele tava perdendo dinheiro ali. Aí eu mandei um áudio pra ele, né? Na moral, eu disse, cara, é o seguinte, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu gosto de te dar só uma dica, eu sei que tu tá entrando no mercado agora e tudo, e tu tá iniciando. Se tu cobrar um valor abaixo disso, tu vai estar pagando pra trabalhar, certo? Porque aí tu tá negligenciando alguns gastos que existem e tá desvalorizando o teu tempo de trabalho. Além de canibalizar o mercado. Vou te dizer uma coisa, se tu cobra abaixo disso, tu vai ter um monte de cliente? Vai. Tu vai ter sempre o cliente que busca preço. Só que tu vai se entupir de serviços e tu não vai dar conta. Aí tu vai ficar queimado no mercado. É muito barato? Mas ele não dá conta. 15 dias que ele dá 20 dias, 30 dias de prazo que ele pede. E quando é garantia que tu tiver que dar garantia? E tudo mais. Enfim, deu uma aula no áudio do WhatsApp pra ele se ligar. Então, muitas vezes é só erro de iniciante, né? Erro de iniciante. Porque assim, o cara não saber como precificar quando começa é normal, né? É normal. Só que o cara, ele vai quebrar a cara. Eu já precifiquei errado muitas vezes. Eu vi que, tô tendo prejuízo aqui, bota na ponta do lápis. Não vale a pena não. Até que a gente evita, por exemplo, pegar a placa de convencional. Se a gente pega a placa do convencional, a gente tem que reparar ela muito rápido para valer a pena o reparo. Senão a gente nem repara. Por quê? Porque o preço do reparo de uma máquina convencional, ele é bem mais abaixo do que uma placa de um inverter. Então, quando tu falou isso aí, me veio esse exemplo. Lembrei desse exemplo, porque o cara entra sem saber, sem conhecimento e acaba precificando errado e acaba se prejudicando. Não é só prejudicar o mercado, é se prejudicar também. Galera, é uma profissão, é pra entrar, pra ganhar bem, pra ter um salário legal, pra ter uma vida legal, entendeu? Pra ter um fluxo legal de grana entrando todo mês. É uma profissão que tá demandando no mercado, demais. Então,
Se o cara entrar pra cobrar mixaria, pra ficar cobrando quem ganhar no menor preço, ele vai errar feio. Por quê? Porque não é commodity. O serviço de reparo, o climatrônico não é commodity. O serviço de reparo, o serviço climatrônico de entrega não é commodity. Por quê? Porque exige tempo, exige análise, exige técnica, exige conhecimento. Tudo isso aí, cara, tem uma barreira de esforço. Eu tava conversando ontem com o Renato aqui. O Renato falando, pô, tem gente que acha que compra o curso e na hora que compra o conhecimento faz um download pro cérebro dele. E não existe isso, ele tava falando assim, né? Não existe isso, cara. Tem que se dedicar, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, isso definitivamente agrega valor demais. E quando a gente bota só, trocou só um capacitor, o cliente que não conhece, chega pro cara e fala assim, cara, você trocou um capacitor? Aí tu vai dizer, opa, peraí. Você sabia que o capacitor era? Por que você não trocou? Não vai ser grosseiro assim não, né? Mas a vontade de dizer é isso mesmo. Não quer não? Pois espera aí. Leva a placa lá É, no laboratório, bota, destroca, né, o capacitor, Boracha. deixa bem originalzinho, passa um vernizinho que é para ficar bem original, para ele não saber qual foi o capacitor, viu? Tem que deixar um negócio assim, porque se você deixar muito óbvio, né, só ali tá mexido e tal, passa solda assim em outros capacitores, que é para ele não saber igual, e devolve a placa. Pronto. Boracha, então. E tem cliente que tem sorte. Mês passado, a gente, na pré-análise de um equipamento de um cliente, nós acabamos reparando na pré-análise para ver se estava ok. Acontece, alguns pontos você tem que, na pré-análise, que a gente não cobra, a gente acabou reparando. Passamos o orçamento para o cliente não aprovou. Aí, quando ele não aprova, ele recebe o equipamento do jeito que ele entregou. Só que como a gente teve que reparar na pré-análise, quando ele veio buscar, eu disse, cara, você vai ganhar esse presente da Lautec aqui, tu não aprovou, mas ela está reparada. Porque não, foi um reparo bem simples que na pré-análise a gente já teve que fazer para poder fazer um teste. E aí o cara ganhou o reparo. Show de bola. Beleza. E aí, a gente acabou comentando, né? No caso, se o cliente não quiser pagar o valor do serviço, né? Se o cliente chiar, quando o cliente chia do valor do serviço, já aconteceu lá onde? Na Vamos Lautec? lá, acontece, tá? Acontece. E dos medos que eu tinha, O um dos cliente medos que eu tive de reclamar? falar de grana aqui, era ter algum tipo de consequência na Lautec. Mas, enfim. Mas a gente não. Ó, outra coisa, não minta, tá? Nunca minta. Nunca minta. Mentira tem perna curta. Não adianta mentir, não reparo. Aqui na Lautec eu não minto, é a orientação que eu passo para os meninos é de não mentir. O que foi que tu fez na placa? Cara, eu troquei esse capacitor aqui. Não, na verdade a gente não disse qual é o capacitor não, a gente só disse que trocou o capacitor. Se o cliente quiser saber, a gente mostra. Não tem problema nenhum não. Desde que, como a Yara falou, desde que já tenha aprovado, né, tudo bem direitinho. Não seja uma coisa de malícia, né? Não tem nenhuma malícia por trás da pergunta daquele reparo. Né? Que às vezes o cliente quer saber por malícia, para saber, para trocar depois e tal. A gente é legal, mas a gente não é besta, né? A gente é legal, mas a gente não é bobinho. E aí, bem, buguei. Não vale a pena mentir, certo? Pelo menos o caminho mais fácil. Aparenta ser mais fácil esse. Só que, eu digo para meus alunos, cara, pra gente é muito fácil mentir. Eu posso pegar a placa da Yara, levar ela para dentro do laboratório e não fazer nada e dizer, Yara, tá aqui, o reparo foi tanto. O que foi? Não, foi isso, inventar um monte de coisa. Depois chegar pra Yara, foi o optocoupador do circuito de comunicação, mais o IPM e o circuito do resistochante. Hã? Outro dia eu falei o Túlio tava aqui ainda, né? Aí o Túlio foi passar pro cliente o que tinha sido feito na placa dele. Eu disse, Túlio, tu perguntou, mas foi feito na placa do cliente. A gente passou uma linguagem muito técnica pro Túlio, né? Túlio, disseram que foi um defeito no circuito optocoupador? Aí o Túlio passou tal qual o defeito pro cliente. O cliente, ixi, não entendi nada, cara. Então é uma linguagem muito técnica, né? Muito. Ele devia ter explicado de outra maneira. Às vezes o cliente quer saber. A gente conta de acordo com o nível técnico do cliente. Se eu chegar e dizer pro cara que não sabe nem o que é um octacoplador, que foi trocado o octacoplador, não adianta. Eu digo o quê? Cara, nós trocamos um componente aí que estava defeituoso. Pronto. Ah, cara, o que foi? Cara, tinha muita oxidação. Nós reparamos 2, 3 trilhas dela aí. Ah, o cliente vai achar ruim que é uma trilha, eu cobrei R$ 400 para reparar, R$ 500. Cara, não importa. Não importa. E que a gente não começa a bronca, não. Não sei se é por posicionamento nosso. Se o cliente achar caro, porque a gente passou o orçamento antes, né? Se ele achar caro, ele já não aprova. Mas, assim, já teve situação, eu não tô lembrando aqui, Yara. Só trocou isso. Não, já teve já. Teve um que a gente reprogramou aqui um EPROM. E geralmente acontece, muitas vezes acontece, é o pior.
acontece com o cara que já conhece um pouco do reparo. O cara que conhece um pouco do reparo, ele tem a menosprezar o serviço. Infelizmente, né? E é o que era mais Era para pra ser o valorizar, contrário, né? né? E às vezes, É, agora era tu para falou, ser eu o lembrei. contrário. Tipo assim, o cara já sabe que a gente fez, o serviço que a gente fez, aí ele tem que desvalorizar esse serviço. Tu fez só isso aqui, cara. Não, cara, não tem só isso aqui não, macho. Mancha, né? Não é só isso aqui não, cara, é desse jeito. Foi feito isso e isso. Então, tipo, acontece, mas para isso exige um posicionamento, né? Exige um posicionamento e uma firmeza ao falar, ao saber o que você está fazendo. E eu digo, quando o cara acha um dos caras, eu poderia chegar pra te dizer assim, ó, cara, eu troquei isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tu não fica sabendo nunca, cara. Eu tô jogando limpo contigo. Tô chegando pra te dizer, ó, eu troquei só esse capacitor. Troquei esse capacitor aqui. Eu procuro não falar só esse capacitor, porque só em falar só o capacitor já dá um ar ah, foi besterol. Deu dinheiro no mole. E não é isso. Então eu procuro não falar assim. Eu digo, ó, foi trocado o componente tal, trocado o capacitor. E eu tô sendo falando contigo. Porque é isso que foi feito. E, cara, a gente trabalha com diagnóstico. Tu chegou aqui com a tua placa. É o seguinte, é simples, ó. Tu chegou com a tua placa aqui na sexta-feira e terça-feira tá sendo com a tua placa funcionando. E com garantia de 3 meses. E pronto, é isso aí. E o preço é em cima disso tudo. Um médico não cobra R$ 400 só para olhar para tua cara e te passar um remédio? Exatamente. Exatamente. Só, Exatamente. né? Só entre Só entre aspas. aspas. Também. Pois é. Então, tipo, se valorizem, tá? Se valorizem e valorizem o serviço, tá? E aí é muito crença acreditar que você vale isso. Não é nem que o cara vai pagar, não é que você vale, cara. O cara começa a pensar, eu digo porque eu ouvi. Não, mas é explorar o cliente. Pelo amor de Deus, explorar o cliente por quê? Você tem uma placa de R$ 1.500 e está pagando 400 para reparar ela. E tem a mesma garantia de uma nova. O que é exploração nisso daí? Exploração de você é se você pegar isso daqui que eu tô te falando, esse exemplo, de 1.500, em vez de cobrar 400, tu cobrar R$ 50, porque tu só trocou um capacitor. Aí tu tá se explorando. Só que não cai tua ficha. Então a gente tem essa crença limitante, que limita mesmo. Aí o cara deixa de ganhar dinheiro, velho. Deixa de faturar, deixa de... É tão absurdo que o cara não pensa nas consequências. Se eu não ganho dinheiro nesse reparo, eu não faturo bem no final do mês, aí começa a faltar dinheiro em cascata. Né? Aí vai do ponto de vista família, contas, tudo mais. Porra, por causa de uma crença que o cara tem que ele não pode cobrar muito porque ele vai estar explorando um cliente. Na cabeça dele, ele estava explorando o cliente se ele cobrar muito. Olha que doido. Entendeu? É o cara que... Isso eu digo que acontece. Não é uma coisa que eu tô tirando na minha cabeça, não. É uma coisa que eu já falei isso aqui quando eu tô falando de preço pra vocês. Né? Eu já falei, por exemplo, uma vez que um aluno compartilhou o seguinte. Professor, eu cobrei R$ 2.000 para reparar uma placa de VRF, custa 6.800. R$ 6.800 eu cobrei R$ 2.000 para reparar. Troquei um chaveador que foi R$ 25. R$ 25 gastos, faturou 2.000 de uma máquina de 6.500. O cara postou isso no grupo. Teve 2 ou 3 que ficaram, caraca, exploração. Pera aí, galera. Pera aí, vocês têm noção do que estão fazendo? Estão falando? Deus, parabéns pro cara. Porque o cara, pô, soube precificar bem em cima de equipamento. É 6.500, 6.000 e tantos reais a placa nova. Ele reparou por 2.000. Por uma fração do valor. Menos de 30% do valor. O cliente Feliz. paga até satisfeito. Exatamente. Mas a O crença cliente limitante paga do cara feliz, exatamente. faz ele se travar e acreditar que, não, mas não vou cobrar isso não, porque é exploração. Porque eu reparei isso aqui, eu gastei só R$ 25 no componente e demorei menos de 1 hora para trocar. Então ele mesmo acredita que ele vale aquele valor ali. Olha como é doido, entendeu? E aí o cara fica travado nas crenças limitantes dele. Vou ter que tomar muito cuidado com esses detalhes. Arthur, varistor não tem polaridade, tá? Ele mandou pergunta e tá saindo. Que foi? O Arthur mandou uma pergunta e disse que vai voltar a trabalhar agora. E ele perguntou se o varistor tem polaridade. Não tem, tá? Ah, tá. Bora, segue o fluxo. Calma, gente, que as perguntas a gente vai respondendo mais no final. Mas, respondido também já. Então, bora lá, deixa eu ver aqui. E se a pessoa demora muito tempo para reparar? Né? Não tem que cobrar pelas horas reparadas? Vamos lá. Eu não acho legal cobrar por horas de reparo. Eu pelo menos não cobro, né? Não acho legal, não é que eu acho legal, quem sou eu, né? Mas eu não precifico dessa maneira, eu precifico em cima da solução. Né? Porque se eu precificar em cima da hora reparada, vai ter defeito que vai... Eu prefiro pensar assim, ó. Tem defeito que demora muito para ser reparado? Tem. Que ele vai diminuir tua margem de lucro em cima do reparo? Vai, porque quanto mais tempo demora, tu tem um preço da tua hora de trabalho. Quanto mais tempo demora, mais tu vai pagar essa tua hora em cima do valor do reparo. E para isso tu tem que ter noção para tu conseguir precificar o valor do teu reparo. Isso é importante.
E aí, quando tu tem essa noção, beleza. Tu vai demorar mais menos, menor o teu lucro. Só que tem reparos que tu repara assim, ó. Em menos de uma hora. Se tu repara em menos de uma É hora, só um minuto, não já. certo. Se tu repara em menos de uma hora, tu vai e se tu reparou em menos de uma hora, tu vai cobrar só pela tua hora, tu vai cobrar muito abaixo do que tu deveria estar cobrando por aquele reparo. Então, eu não costumo cobrar por hora trabalhada. Só se for alguma coisa externa. Eu vou fazer uma análise do equipamento externo. Qual vou fazer uma análise, passar 2 horas no cliente lá, aí beleza, dá pra cobrar por hora. Mas do ponto de vista de reparo, eu não cobro por hora. E eu penso o seguinte, quanto mais tempo eu demoro numa placa, é só incompetência minha. Porque se eu soubesse como reparar aquela placa, eu repararia muito rápido. O Ernest defende que ele passa ali 15, 20 minutos e ele já satura aquela placa. Ele passar 15, 20 minutos extremamente concentrado naquela placa é o suficiente para ele conseguir dar um sprint de resultado naquela placa. Se em 15, 20 minutos, meia hora, ele não conseguir ter resultado, ele já pensa em ir para outra porque ele já saturou ali daquela placa. Interessante essa análise, eu não trabalho nesse jeito ainda. Mas eu penso o quê? Que se eu demoro demais numa placa, se eu demoro demais para reparar uma placa, é incompetência minha, é uma coisa que eu não sei ainda. E que se eu soubesse, eu já tinha reparado muito rápido. E meu cliente, isso é minha filosofia, tá? E o meu cliente, ele não pode pagar pela minha incompetência. Olha que doido. O meu cliente, ele não pode pagar pela minha incompetência. Como assim, não? Ah, eu demorei 3 dias para reparar a tua placa. Eu vou te cobrar por 3 dias de trabalho, por exemplo, porque eu demorei 3 dias? Cara, se tu soubesse, eu tinha reparado em meia hora, uma hora, então é incompetência tua. Então o teu cliente tem que pagar por isso. Não faz sentido nenhum, né? Beleza. Então, qual a forma errada que tu considera de precificar o serviço? Agora, para deixar claro, né? A gente já citou muitos pontos, mas vamos resumir aqui. Quais são, quais são as maneira formas errada, agora erradas? você já sabe várias, É eu vou só pontuar aqui. Piores erros, os piores erros. Vamos lá. Maneira errada. Precificar por tempo de serviço, o reparo eletrônico. Quanto tempo tu gasta para reparar uma placa, que eu acho errado. Precificar pelo quanto que tu gasta para reparar uma placa. Certo? Duas maneiras extremamente erradas, que é natural pensar desse jeito, mas é duas maneiras erradas. O tempo que tu gasta para reparar, né, cobrar a hora de trabalho, não acho válido, acho que vai perder mais dinheiro do que ganhar. Ah, quando demora muito serviço eu ganho dinheiro, beleza. Mas quando a maioria dos serviços eletrônicos são rápidos. De maneira geral, as 100 placas. As 100 placas para a Lautec, a maioria é reparos mais rápidos. Que é feito em um turno, por exemplo. Reparos de um turno. Aí um turno é meio dia para ti. Quanto é teu dia de trabalho? Se for cobrar na diária ou na hora de trabalho, não vai valer a pena. E principalmente não vale a pena tu cobrar pelo quanto que tu gasta. Certo? O quanto que tu gasta não tem que ser parâmetro para tu. O quanto que tu gasta não tem que ser parâmetro para tu cobrar o teu serviço. Tá? Definitivamente não tem. Beleza? Então são dois grandes erros que a pessoa comete ao precificar um serviço de reparo eletrônico. Certo. E a forma correta? A forma correta então, é você valorizar o seu serviço em cima da solução que você proporciona para o cliente. Que é o quê? Que é recuperando aquele equipamento dele. Então, o preço é em cima do equipamento. Eu uso a seguinte analogia. Se eu tenho uma Ferrari... Não, vamos lá. Eu tenho um Fusquinha e a Yara tem uma Ferrari. Eu tenho um Fusquinha, eu tenho um Fiat Uno Mille. E a Yara tem uma Ferrari. E nós vamos, numa oficina, ajeitar a injeção eletrônica do meu Fiat Uno e da Ferrari dela. É o mesmo circuito, vamos dizer assim. É a injeção eletrônica de ambos os carros. Qual é o mais caro, qual é o mais barato? O reparo vai ser. A Ferrari da Yara vai ser muito mais caro do que o meu Fiat Uno. O reparo, mas não é a mesma injeção eletrônica? Então, mas o preço está em cima de quem? Do bem, certo? Do equipamento. Então, se o preço está em cima do equipamento, se o valor muda de acordo com o tipo de equipamento, eu acho que a melhor maneira de precificar é essa. E existem verdadeiras minas de ouro dentro do segmento da climatização, que pouquíssimas pessoas enxergam. Pouquíssimas pessoas mesmo, Yara. Essa semana, o Marlon, que fala de VRF aqui na internet, postou lá perguntando quanto. Ele comprou 3 placas para trocar de um VRF, de um VRV, da Daikin, e perguntou a galera no Instagram quanto a galera achava que era cada placa daquela. Tu viste os preços? R$800, 1.500, e ele dizendo, caraca galera, vocês estão tudo por fora do mercado mesmo, né? Porque teve um cara que botou 3.500 e ele falou, foi o mais perto que chegou, mas ainda é mais do que isso. Então são placas extremamente caras. Que eu já usei placa de eu usei placa de mini VRF, de tri-split,
máquina tri-split, da Hitachi, a R$19.000. Pasmem, uma placa de R$19.000. Então, tem verdadeiras minas de ouro dentro do nosso segmento. Que muita gente não enxerga, porque não está nem dentro, só chega quando está dentro. Né? E se você precifica em cima do valor do equipamento, em cima do valor da placa eletrônica, em cima do valor daquilo que você vai reparar, daquele equipamento que você vai solucionar o problema, você aumenta a sua margem absurdamente. E para o cliente fica extremamente justificável, certo? Aí eu vou chegar eu e a Yara lá, eu no meu Fiat, a Yara na Ferrari dela, o cara chega pra mim e diz assim, cara, teu serviço aqui é R$1.000, Yara, teu serviço é R$10.000. Aí ela, como assim? O dele é 1.000, o meu é 10.000. Aí Yara, mas o teu custa, a tua injeção aqui, só o bico de injeção aqui, o teu kit, custa R$50.000. O dele, que eu cobrei 1.000, eu cobro por 2.000. Entendeu? Então, proporcionalmente, ele me cobrou mais. E pra ela, ele cobrou, mas no bruto, ele ganhou mais com ela. Mas proporcionalmente, ele cobrou menos pra ela. Faz sentido? Isso acontece no dia a dia da manutenção eletrônica. Isso é factível no dia a dia da manutenção eletrônica. Certo? Então, só você enxergar. Então, no geral, não importa o código de erro, tipo, não importa. O que importa é o valor do equipamento. Tem algum outro fator que possa influenciar nisso? Alguma situação que possa fazer gerar um cálculo diferente? Peraí. Possa acrescentar algum valor? Eu acho que, basicamente, o que vai gerar um cálculo diferente desse valor é a questão de urgência mesmo. Ou alguns componentes. Alguns componentes podem influenciar no valor do orçamento. Tipo o IPM, o microcontrolador. Eles são componentes mais caros e vão influenciar no orçamento desse equipamento. E o ponto de vista de urgência também, né? Urgência e dificuldade do reparo também, muitas vezes. A gente precifica de uma maneira diferente. Né? Cada caso é um caso, por isso que a gente faz pré-análise para entender qual o tamanho do estrago daquele defeito. Certo? Show de bola. Então, para a gente finalizar, alguma dica prática para a galera? Tem alguma outra dica que tu queira deixar? Dica prática. Dica prática que eu quero deixar é... Nossa, tudo aqui. O Instagram tá embaçado, né? Tua imagem. Tá me ouvindo no Zoom? Eu não sei se eu tô ouvindo no Instagram, no não. Zoom tá de boa, né? Tô ouvindo no Zoom. Ótimo. Dica prática, cara. É o seguinte. Essa live é a dica prática pura pra ti. Não, para de precificar por componente. Para de precificar por hora de trabalho. E começa a focar, começa a conhecer o mercado. Começa a estudar sobre as placas eletrônicas. Começa a entender quanto vale aquela placa. Qual placa é melhor de trabalhar, qual placa é pior de trabalhar. Tá? E assim tu vai conseguir tu vai conseguir precificar melhor o teu serviço. Tá ok? Claro, o país tem que saber reparar, o país tem que conhecer as placas eletrônicas. Por exemplo, o Francinaldo perguntou assim, ó, onde eu cheguei no meio não vi valores, mas a placa do Samsung 12.000, em média quanto? Eu estou iniciando. Uma média de R$1.000. Então, se tem noção desse valor, de bate-pronto, você consegue precificar bem o seu serviço. Porque se o cliente disser, tá caro, esse cara, tu sabe, olha, o cliente não sabe, nem sabe é o vendedor. Outro dia eu fiz um orçamento de uma placa que custava 4.000, de 5 a 9 mil reais a placa do cara custava. E não tinha no Brasil, tinha que importar. E eu passei um orçamento pra ele, se eu não me engano, foi de R$1.500. Era até de outro segmento. Ele chegou, cara, achei caro o teu orçamento. Eu disse, cara, tu sabe quanto custa a tua placa? Aí ele, sabe quanto é uma placa dessa nova? Aí ele, sei não. Eu disse, pois é, cara, essa tua placa ela custa a partir de 5 mil reais. A partir. Então, aí é mesmo, tal, tipo, o cara não conhecia. Então, se ele não conhece, aí ele vai achar caro mesmo, mas tu vem com o teu conhecimento e explica pra ele. Então, a maneira de... a dica prática é estudar o conhecimento. Estudar o segmento. Conhecer os valores das placas, saber quanto você tá... O que você está trabalhando, quanto você vai cobrar. E aí é basicamente estudo. Eu podia indicar minhas aulas, mas minhas aulas eu nem falo tanto... Durante esses 96 aulas eu nunca falei muito sobre precificação. Eu pretendo começar a falar mais agora para você entender mais desse mercado. Porque eu acredito que tem que ter essa clareza do mercado para conseguir precificar bem os serviços de reparo eletrônico. Beleza? Beleza, vamos para os comentários. Agora, as dúvidas dos comentários, né? Do Arthur, tu já respondeu. Getúlio falou assim, essa descoberta do código de erro E2 foi top demais. O meu, muito obrigado, Getúlio Santos, de Vaza Grande, Mato Grosso. Tamo junto, Getúlio. Que bom que deu certo pra você. PVX perguntou assim, ó, vale a pena comprar sucata no início? Vale sim, sempre. Sucata é dinheiro. No início, no final e pra sempre.
No início Café e no final tá tudo vida. sempre. Ai, meu Deus. Gente do céu, a tela do Instagram dá um baile aqui toda vez que eu tento ler os Você atende todo comentários. o Brasil, já respondi essa daqui. Quanto aproximadamente é o valor para reparar uma placa com Eu R7? não podia. Ah, cara, depende do país, depende da região. Só. A partir de R$ 300 tá lá no reparo do R7. A partir de. Na verdade, R$ 400, R$ 500. Eu falo sempre que é para técnico. A gente tem duas tabelas de preço, né? Para técnico e para cliente final. O técnico tem que ganhar o dele em cima, né? É ele que vai lá tirar a placa dele. Como o Renato falou ontem, é um ganha-ganha. Quando o técnico traz a placa pra gente, a gente cobra o valor dele e ele cobra o valor do cliente. Então ele é o intermediário, é o atravessador. Ele é o famoso atravessador, então ele tem que ganhar o dele, né? A gente cobra o valor abaixo. Ele se abaixa a partir de 300. Pra quem sabe o que eu Leandro, olha o que o Leandro colocou aqui, ó. vai. Leandro Silva. Olá, aqui em Florianópolis, geralmente os profissionais descartam aparelhos inverter pelo motivo de tempo e conhecimento em conserto dos respectivos componentes. Leandro, você vai ser o carinha dos inverters da sua cidade. A sua cidade está precisando desse carinha, porque os inverters eles estão dominando o mercado, né? Eu tomei até à frente do Laonder, que o Laonder responde aí. Sensacional já. Diga aí, porque eu, né, que Pode responder, né? Você me tem propriedade de empolguei aqui causa. com a... É isso aí mesmo. Deixa eu Não ver sei o esse que cara, cara. mais. Tá perdendo tempo. Por não ser esse cara aí que está Mas para reparando ontem, sua as cidade está placas. precisando urgentemente de E nós você. estamos em busca de climatrônicos, galera. Estamos aqui para buscar climatrônicos. Formar climatrônicos, né? Buscar cara pronto não tem. A gente tem que formar. A gente quer, se tornar climatrônico. A ideia é essa. Vamos aos recados finais, Yara. A gente terminou aqui do Instagram. É, acho que terminou. É porque eu não sei, tem uma hora que eu clico aqui, eu já tô lá na frente, olhando os primeiros, né? Uhum. Aí, tipo, aí eu clico errado, e aí ele volta, sobe tudo de novo, aí eu tenho que ficar descendo. Eu não sei não, é um mistério Eu aqui dei com um o meu geral aqui no celular, não. Instagram. Deu pra ver. Comentários do Instagram. Enfim, avisos finais, maratona climatrônico, que vai acontecer do dia 22 de março ao dia 26 de março. É uma semana de conteúdo também. Esse evento agora, né, o podcast climatônico, que já é o aquecimento. A gente já está respondendo aqui as principais dúvidas, mas lá, porque lá dentro da maratona vai ter uma porrada de conteúdo, né? E aí, quem não está inscrito ainda, é um evento 100% online e gratuito. Vocês podem estar fazendo a inscrição de vocês e para não perder, né? Para não perder, para conseguir fazer parte aí dessa semana de conteúdo, beleza? As inscrições ainda estão abertas para participar da Maratona Climatrônico. E bora lá participar. Bora crescer esse mercado, né? Florianópolis está precisando de climatrônicos, assim como com certeza outras cidades por aí também, Várias. tá? Várias. Então. E tu, tem algum outro aviso, Então é isso. Lavander? E hoje, 20 horas, tem live com o Climatrônico. Hoje é o Thiago. 20 horas. Em todas as redes sociais. Eu aviso vocês, se você não estiver no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp que lá eu tô avisando todas essas lives. Pra você não perder nenhuma. Todos os conteúdos que a gente vai fazer de aquecimento eu vou estar enviando nos grupos de WhatsApp. Tá? Ok, então vamos finalizar por aqui, pessoal. Até Valeu demais, galera. Falou.